Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a esta primeira edição. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Pote e te faço companhia a partir de agora. Quarta-feira, 19 de junho, e chegamos à metade da última semana de outono. E o tempo na capital paulista, assim como nos últimos dias, deve ser quente para essa época do ano, com 28 graus de máxima. Vamos ver agora as notícias que são destaque no Brasil e no mundo. Em referência à taxa básica de juros, presidente Lula volta a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E o mercado financeiro prevê o fim do ciclo de cortes da Selic na reunião desta quarta-feira do Copom. Estimativa é de que taxa de juros se mantenha no mesmo patamar. Rio Grande do Sul está em alerta para novos riscos de elevação de rios. E Defesa Civil do Estado confirma aumento no número de mortos em decorrência das enchentes. E ainda, Exército israelense se prepara para uma possível ofensiva na fronteira norte com o Líbano. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o presidente do Banco Central. Segundo Lula, Roberto Campos Neto trabalha para prejudicar o país. Foi uma referência à taxa básica de juros da economia, que está em 10,5% ao ano. Lula concedeu nesta terça-feira uma entrevista para a rádio CBN. O presidente da República não poupou críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, quem, segundo Lula, não demonstra capacidade de autonomia, tem lado político e trabalha para prejudicar o país. O presidente afirmou ainda que hoje o Brasil vive uma situação que precisa de juros mais baixos para convencer os empresários a investir no país. A taxa de investimentos no primeiro trimestre de 2024 foi de 16,9%, considerada baixa. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Temos uma situação que não necessita essa taxa de juros. O Brasil não pode continuar com uma taxa de juros proibitiva de investimento no setor produtivo. Como é que você vai convencer um empresário de fazer investimento se ele tem que pagar uma taxa de juros absurda? Então é preciso baixar a taxa de juros compatível com a inflação. A inflação está totalmente controlada. Agora fica se inventando o discurso de inflação do futuro, que vai acontecer. Vamos trabalhar em cima do real. Lula também comparou Campos Neto com o ex-juiz federal e agora senador Sérgio Moro e lembrou da ida do chefe do Banco Central à festa organizada pelo governo paulista. A quem que esse rapaz é submetido? Como é que ele vai numa festa em São Paulo, quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? Não é que ele encontrou com o Tarcísio numa festa. A festa foi do Tarcísio para ele. Foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez para ele. Certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhosa a taxa de juros de 11,25 ou de 10,50. Certamente está achando maravilhoso. Então, quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, nós vamos repetir o Moro? Essa não é a primeira vez que Lula critica abertamente Campos Neto. As reclamações contra o presidente do Banco Central começaram logo no início do terceiro mandato do petista, que nunca concordou com o patamar elevado da taxa de juros no Brasil. Em junho do ano passado, por exemplo, após a taxa de juros ser mantida em 13,75%, o chefe do executivo chegou a afirmar que Campos Neto trabalhava contra a economia do país. O que pode pôr fim ao descontentamento do presidente da República com o economista é o fim do mandato dele, que acaba neste ano. Lula, inclusive, já adiantou qual perfil terá o indicado para suceder Campos Neto. O diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, ex-braço direito do ministro Fernando Haddad na Fazenda, é visto como o favorito para ser o indicado do Planalto. Eu vou escolher um presidente do Banco Central que seja uma pessoa que tenha compromisso com o desenvolvimento desse país, com o controle da inflação, mas que também tenha na cabeça que a gente não tem só que pensar no controle da inflação, nós temos que pensar também numa meta de crescimento.
Ao mesmo tempo, o Banco Central iniciou hoje a reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, para definir a taxa Selic. A expectativa da maioria dos economistas do mercado financeiro é que nesta quarta-feira, quando termina a reunião, o Copom definirá a interrupção dos cortes da Selic, que terminaria o ano em 10,5%. E o mercado financeiro prevê o fim do ciclo de cortes da Selic na reunião desta quarta-feira do Copom. A estimativa das instituições financeiras é de que a taxa de juros se mantenha no mesmo patamar. Na segunda rodada de discussões do Comitê de Política Monetária do Banco Central para definir a nova taxa básica de juros do país, as instituições financeiras consultadas pelo Banco Central apostam na manutenção da Selic em 10,5% ao ano, pondo fim ao ciclo de cortes iniciado em agosto de 2023. A estimativa está no boletim semanal Focus. O documento apresenta as expectativas para os principais indicadores econômicos. Em sua última reunião, no início de maio, o Copom reduziu a taxa pela 7ª vez seguida a taxa, mas a velocidade dos cortes vem diminuindo e na última reunião caiu 0,25%. Segundo o órgão, a decisão se deu porque o ambiente externo se mostra mais adverso em função da incerteza elevada e persistente referente ao início da flexibilização de política monetária nos Estados Unidos e a velocidade com que se observa a queda da inflação de forma sustentada em diversos países. Os membros do colegiado demonstraram também preocupação com as expectativas de inflação acima da meta e não previram novos cortes na taxa Selic. Para o mercado financeiro, a Selic deve chegar até o fim de dezembro em 10,5% ao ano. Para 2025, a estimativa é de que a taxa básica caia para 9,5% ao ano. Moradores de Porto Alegre estão em alerta depois que as chuvas do fim de semana elevaram o nível do Guaíba. Pelo menos 19 municípios gaúchos sofreram danos em razão de novas enchentes. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os níveis devem ultrapassar a cota de alerta até o fim dessa semana. O número de mortos subiu para 177 e 37 pessoas ainda estão desaparecidas. De acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil, o estado ainda conta com 478 municípios afetados pelas fortes chuvas. Cerca de 10 mil pessoas continuam em abrigos. E representantes de 29 partidos políticos registrados no TSE vão disputar as eleições municipais deste ano. O PL e o PT são as legendas com maior volume de recursos. Partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL lidera a lista com 886 milhões de reais, seguido pelo PT com 619 milhões e União Brasil com 536 milhões de reais. Ao todo, serão distribuídos quase 5 bilhões de reais reservados no orçamento de 2024 para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também conhecido popularmente como Fundo Eleitoral. Nas eleições de 2020, o valor era de 2 bilhões de reais. O recurso é equivalente ao distribuído para as eleições gerais de 2022, quando forem eleitos presidente, governadores, senadores e deputados federais. Os recursos são distribuídos com base no número de deputados federais e senadores eleitos pelas siglas na última eleição. Para receber os recursos, cada partido deve definir critérios de distribuição às candidatas e aos candidatos de acordo com a lei, respeitando também, por exemplo, a cota por gênero e raça. O plano deve ser homologado pelo TSE. Conforme também a Justiça Eleitoral, o dinheiro só fica disponível para a Executiva Nacional da sigla definir e divulgar seus critérios usados para a distribuição interna dos recursos. A verba, então, deve ser aplicada exclusivamente no financiamento das campanhas eleitorais e os partidos devem prestar contas de cada gasto. Em caso de sobras, então, o dinheiro volta para o Tesouro Nacional. E
E olha para essa novidade, os cartões de crédito terão mudanças a partir do dia 1º de julho. Entre as novas regras está a portabilidade do crédito rotativo, que permite transferir dívidas das faturas para um banco que ofereça melhores condições para o pagamento. A medida foi regulamentada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional no final do ano passado, com a resolução sobre o limite de juros para o crédito rotativo e a fatura parcelada em 100% do valor da dívida, que entrou em vigor no começo deste ano. E agora a gente fala de saúde, de uma doença que não deixa de causar preocupação. O Brasil se aproxima de 6 milhões de casos de dengue e 4 mil mortes pela doença. Os jovens de 20 a 30 anos são os mais afetados. O painel de monitoramento do Ministério da Saúde contabilizou mais de 5 milhões e 900 mil casos prováveis de dengue no Brasil. E mais de 3.900 mortes foram confirmadas pela doença em 2024. Há, ainda, cerca de 3 mil óbitos em investigação. A incidência da dengue no Brasil já é de quase 3 mil casos para cada 100 mil habitantes. Jovens com idade entre 20 e 29 anos seguem respondendo pela maior parte dos casos de dengue. Em seguida, estão as faixas etárias de 30 a 39 anos. Já as faixas etárias que respondem pelos menores percentuais de casos da doença são menores de 1 ano, 80 anos ou mais e de 1 a 4 anos. Em números absolutos, o estado de São Paulo lidera o ranking com mais de 1.800.000 casos. Em seguida, aparece Minas Gerais, com 1.600.000 vítimas, e o Paraná, com cerca de 615 mil casos. Em relação ao coeficiente de incidência, o Distrito Federal responde pelo maior índice, 9.500 casos para cada 100 mil habitantes. O painel do Ministério da Saúde ainda contabiliza 220 mil casos prováveis de chikungunya, com 121 mortes confirmadas. E em relação à Zika, os dados somam mais de 8.400 casos prováveis no ano, sem mortes confirmadas. No ranking de competitividade global de 2024, o Brasil perdeu 2 posições e ficou em 62º lugar, a posição mais baixa dos últimos anos. O Brasil, em 2024, perdeu 2 posições na lista global preparada pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerencial. Este foi o pior índice. De acordo com a análise, o Brasil piorou em itens como eficiência governamental e infraestrutura, em relação ao ano passado, quando ficou na 60ª posição na lista geral. O país ficou estável em tópicos como eficiência empresarial, na 61ª posição, e teve sua melhor performance econômica ficando em 38ª posição. O resultado do último indicador pode ser explicado pelo crescimento da oferta de empregos e pela queda da inflação. A avaliação brasileira teve destaques positivos nos temas como subsídios governamentais, ficando em 4º lugar. Os quesitos crescimento de longo prazo de emprego, crescimento do PIB real per capita, fluxo de investimento direto estrangeiro e energias renováveis, todos ficaram em 5º lugar. Entretanto, educação e gestão, habilidades linguísticas e dívida corporativa ficaram na 60ª posição. E habilidades financeira, educação básica e secundária e educação universitária alcançou o 66º lugar, o que significa que estão entre os piores resultados do país. Em 2020, o Brasil alcançou a sua melhor posição do ranking do Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerencial, considerados os últimos 5 anos, ocupando o 56º lugar da lista. A partir daí, só caiu, passando para as posições de número 57, 59, 60 e, finalmente, neste ano, o 62º lugar. No ranking geral, Singapura ficou em 1º lugar ao subir 3 posições em relação a 2023, desbancando a Suíça, que ficou em 2º lugar, a Dinamarca em 3º e a Irlanda em 4º lugar. A competitividade de uma economia não se resume apenas ao PIB e à produtividade. As empresas também têm que lidar com os aspectos políticos, sociais, culturais,
para atingir uma melhor posição e melhorar o desempenho em eficiência governamental e infraestrutura. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou à Coreia do Norte para uma visita destinada a fortalecer os vínculos de defesa entre os dois países e assinar também um acordo de associação estratégica. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, desembarcou nesta terça-feira na Coreia do Norte. Ele foi recebido no aeroporto da capital Pyongyang pelo líder norte-coreano Kim Jong-un. A visita tem como objetivo reforçar os vínculos de defesa entre os dois países, que possuem armamento nuclear. A última viagem do chefe de Estado russo à Coreia do Norte comunista havia sido no ano 2000. Antes de iniciar a viagem, Putin celebrou o firme apoio de Pyongyang à operação militar russa na Ucrânia. As duas nações são aliadas desde a Guerra da Coreia, mas estreitaram as relações quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. As potências ocidentais acusam os norte-coreanos de entregar munições a Moscou para ofensiva no território ucraniano, em troca de assistência tecnológica, diplomática e alimentar. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, afirmou que a visita de Putin mostrava o quanto a Rússia necessita do apoio de líderes autoritários para realizar sua ofensiva na Ucrânia. O presidente russo está acompanhado na visita à Coreia do Norte pelo chanceler Sergei Lavrov e pelo ministro da Defesa Andrei Beluzov. E veja a seguir, moradores da zona oeste do Rio começam a abandonar suas casas para fugir da guerra entre traficantes e milicianos. E ainda, exército israelense se prepara para possível ofensiva na fronteira norte com o Líbano. Todos os detalhes daqui a pouco, nós voltamos já já. Nós estamos de volta pelo horário de Brasília, 8 horas e 50 minutos. No estado do Rio de Janeiro, moradores do Rio das Pedras começaram a deixar suas casas na tentativa de fugir da guerra entre traficantes e milicianos. O Estado continua omisso, o Estado não enxerga, parece que tem um tampão nos olhos. Estas são frases ditas por um morador da comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Porém, o sentimento de impotência, insegurança e a extorsão feita por milicianos é compartilhada por todos. A guerra entre milícia e o tráfico na comunidade vem provocando um aumento de casos de extorsão contra moradores da região. Com as cobranças mais caras, muitas pessoas já ameaçam fechar os negócios e até deixar o local. As cobranças que aumentaram foram taxas para gato de energia, para ter qualquer tipo de comércio, imposto pela venda de produtos, por fornecimento de sinal de TV a cabo e internet e até para construir ou reformar imóveis. Além das cobranças mais comuns, comerciantes também pagam para manter os negócios funcionando, além de um percentual sobre cada produto vendido. As 12 empresas que fornecem sinal de TV a cabo e internet na região também são obrigadas a pagar mensalmente para a milícia, taxas que variam entre 30 a 150 mil reais, dependendo do número de assinantes. A energia elétrica nas casas chega por gatos, mas os consumidores também pagam diretamente para a milícia. Cada um deles desembolsa a quantia de R$ 400 pela instalação. Já os comerciantes pagam R$ 3 mil pelo mesmo serviço. Além disso, existe uma tarifa mensal a ser paga. A cobrança pela manutenção gira em torno de R$ 100 a R$ 3 mil, de acordo com o tamanho do imóvel. Moradores relatam que as famílias estão indo embora para o Nordeste e buscando outras áreas para sobreviver. E agora a gente fala sobre o Oriente Médio, porque após uma pausa em Gaza, o exército israelense se prepara para uma possível ofensiva na fronteira norte com o Líbano. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que Israel terá o que for preciso para se defender.
Os alertas vieram depois que Israel anunciou no fim de semana uma pausa diária da atividade militar na cidade de Rafa, no sul da faixa de Gaza, para facilitar a entrega de ajuda humanitária, coincidindo com o feriado muçulmano de Eid al-Adha. Em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu questionou os aliados Estados Unidos sobre o atraso na entrega de armas. Como é possível que Israel, sendo aliado próximo e leal dos Estados Unidos, lutando por sua existência contra o Irã, nosso inimigo comum, não cheguem aqui as armas e munições que compramos com nosso dinheiro? E a ONU divulgou o número de civis mortos em conflitos no ano de 2023, mostrando um aumento de 72%. A taxa é alarmante, principalmente em relação a mulheres e crianças. Volker Turk alertou para o crescimento acentuado da proporção de vítimas entre mulheres e crianças. Os dados indicam que a proporção de mulheres assassinadas em 2023 duplicou e a de crianças triplicou em comparação com o ano anterior. Durante a abertura de uma sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, Turk apelou à comunidade internacional para encontrar caminhos para a paz. Episódios de civis assassinados e feridos se tornaram diários. A destruição de infraestruturas vitais também é uma ocorrência diária. Uma situação devastadora e imprudente. Crianças baleadas, hospitais bombardeados, artilharia pesada lançada contra comunidades inteiras. Tudo isso acompanhado por retórica odiosa, divisão e desumanização. A proliferação desses conflitos representa um fardo crescente para as organizações humanitárias que dependem de países doadores para contornar a tragédia. Turk explicou ainda que no final de maio, a diferença entre as necessidades de financiamento humanitário e os recursos disponíveis era de 40,8 bilhões de dólares, o equivalente a 221 bilhões de reais. E agora a gente fala sobre a busca de melhores salários e qualidade de vida, porque 32% dos brasileiros pretendem mudar de emprego ainda neste ano. Um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Esse foi apontado como um fator decisivo na hora de procurar outro emprego. Os brasileiros, principalmente os mais novos, nascidos a partir de 1995, com cerca de 29 anos, indicaram em pesquisa priorizar a saúde financeira e mental, reputação e progressão de carreira como atrativos. São informações valiosas para as estratégias das empresas direcionarem seus esforços na busca de um quadro profissional de otimização de tempo e recursos com qualidade produtiva. De acordo com a empresa holandesa, que é especializada em soluções de recursos humanos, 32% dos brasileiros querem mudar de emprego ainda em 2024. Outros 14% já se recolocaram nos últimos 6 meses do ano passado. O aumento do custo de vida também foi um fator citado. Segundo registrado, 2 em cada 5 profissionais não receberam aumento ou auxílio para compensar a inflação. Agora, a plataforma focada em negócios e emprego LinkedIn também apontou que 3 em cada 4 brasileiros querem mudar de emprego ainda neste ano. No ano passado, a porcentagem de brasileiros interessados na recolocação profissional era de 60%. Uma nova geração que busca ter feedback de seus gestores, trabalhos flexíveis e incentivo para o desenvolvimento. E não é um indicador nacional. Outros países também estão analisados com esta tendência. Estados Unidos, Alemanha, Irlanda e Reino Unido. A pesquisa serve para apontar as tendências do mercado, tão valiosas na hora de contratar e gerir os negócios. Afinal, trabalhadores felizes produzem 31% a mais, são 3 vezes mais criativos e vendem 37% a mais em comparação com os outros. Ou seja, todo mundo sai ganhando. E agora vamos a um dos mais populares destinos da Itália, a comuna Amalfi, uma cidade que fica sob penhascos e desfiladeiros. Amalfi fica na costa sudoeste da Itália. Com penhascos naturais e acesso ao mar, proporciona belíssimas paisagens. Entre os séculos 9 e 10, a região era povoada por uma poderosa república marítima, que vivia com base na pesca da região. Existem até mesmo construções remanescentes dessa era,
que hoje servem como palcos históricos e culturalmente importantes para a região. E agora é hora do nosso tour internacional. Vamos diretamente para a Costa Amalfitana, na praia de Positano, onde temos uma praia lotada de barcos, um desfiladeiro com diversas construções e uma paisagem linda durante o verão. Olha só. Agora vemos um tempo mais nublado por lá, mas ainda assim são muitos barcos no mar e outros na areia, atracados. Poucas pessoas de fato na praia, não é? Subindo a montanha, temos muitas construções viradas ao mar, que compõem hotéis, restaurantes e algumas casas. No fuso horário, agora já passa da 1 da tarde por lá. E é com essa imagem tão bonita que encerramos o Jornal de hoje. Eu te vejo novamente à 1 da tarde. Eu te espero, hein? Uma ótima quarta-feira para você. Até lá!